Aqui são as prevalências, né? Esses estudos, meta-análises, essas são as duas últimas meta-análises, revisões sistemáticas sobre a prevalência de transtornos psiquiátricos na epilepsia. Então a gente tem essa média, tá? E ali a média da população geral. Esse professor, o professor Andrés Kanner, ele é um mexicano radicado há muitos anos nos Estados Unidos, estudou, fez muitos trabalhos na Universidade de Chicago e hoje ele está em Miami. E ele é um grande pesquisador, um grande baluarte, né? Ele fez residência médica em neuro, em psiquiatria e ainda fez neurofisiologia. Então ele juntou o conhecimento dessas áreas. Ele é um cara que publica bastante nesse campo, uma pessoa aí referência técnica. Ele fala da prevalência elevada, do subdiagnóstico e do subtratamento e que neurologistas e psiquiatras devem saber reconhecer e manejar os sintomas, os transtornos psiquiátricos mais frequentemente encontrados nesse público. Esse trabalho aqui ele é muito importante porque a partir dele, um trabalho de 2002 do professor Frank Gilliam da Universidade de Nova York, em que a partir daqui houve um interesse muito grande pelos transtornos psiquiátricos na epilepsia. Ele fez uma correlação entre a qualidade de vida de pacientes com epilepsia e fatores clínicos e sociodemográficos. O que ele encontrou? Ele encontrou que essa correlação entre qualidade de vida ruim e alguma coisa que possa acontecer, ela foi muito pior na presença de sintomas depressivos medidos pela escala de Beck do que com a própria frequência mensal de crise. Então, para a qualidade de vida impactar negativamente no paciente com epilepsia, é muito pior ele ter depressão do que ele ter muitas crises, né? O que foi, na época, um achado altamente desafiador, né? Era um aspecto que as pessoas não haviam valorizado ainda, e a partir daí houve um boom na literatura de artigos nesse sentido. Aí ele também encontrou a questão que nos assusta muito, é outra razão para a gente poder também estudar os transtornos psiquiátricos na epilepsia, que é a suicidalidade, né? Então, o paciente com epilepsia ele tem 5 a 20 vezes mais chance de suicidar do que a população geral. 63% dos pacientes nos Estados Unidos, quando foram diagnosticados com depressão, eles apresentavam sintomas há mais de 6 meses, pelo menos. Então, esses sintomas, houve um retardo no diagnóstico e, portanto, no tratamento. Todo paciente com epilepsia vai ter um transtorno psiquiátrico? Claro que não. A gente sabe que o transtorno psiquiátrico ele é um vetor, uma força resultante da interação de 3 grandes grupos de forças. Um são as questões biológicas, o outro são as questões psicossociais, rede de apoio, estigma, funcionalidade, e o outro é a questão dos fármacos anticrise, antigamente conhecidos como anticonvulsivantes. Alguns anticonvulsivantes, eles podem predispor um estado depressivo, um estado ansioso, um estado psicótico, e outras podem, por outro lado, proteger desse estado. Ficou a ideia, essa mística, uma lenda urbana, de que a epilepsia do lobo temporal, por ela mexer com o sistema límbico, por ela ser algo assim, numa área que nós conhecemos e os estudos sempre mostram que pode ter a ver com transtorno mental, é o paciente temporal que vai ter quadro psiquiátrico. Não. Todas as síndromes epiléticas podem concorrer com a presença de quadros psiquiátricos, né? Aqui nós fizemos 2 estudos comparando a frequência de transtorno psiquiátrico entre pacientes com epilepsia do lobo temporal por esclerose mesial temporal, e eu comparei com outra síndrome epiléptica que não tem nada a ver com outra fisiopatologia, que é a epilepsia mioclônica juvenil. E nós não encontramos diferenças estatisticamente significantes, tá, para esses quadros psiquiátricos, a menos nos quadros psicóticos. Parece que a psicose da epilepsia é, sim, uma prerrogativa da epilepsia do lobo temporal. Diante de um paciente com epilepsia e a presença de um sintoma psiquiátrico comportamental, como que eu vou pensar? A gente vai pensar basicamente em 3 coisas. Pode ser uma simples comorbidade. O paciente com epilepsia tem direito a ter um transtorno psiquiátrico. 2, pode ser uma alteração comportamental secundária ao ictus, né? Secundária à crise convulsiva. Mas eu tenho o 3, que seriam os quadros psiquiátricos especificamente ligados à epilepsia. Coisas que aconteceriam só no paciente epilético. São esses aqui. São as psicoses associadas à epilepsia. Eu tenho os transtornos afetivos somatoformes, que são chamados transtornos disfóricos, e que antigamente eram chamados também de equivalente epilético.
Eu tenho os transtornos de personalidade não descritos pelo DSM-5, que é o que a gente chama muitas vezes de personalidade epilética ou personalidade interictal. Eu tenho os transtornos induzidos pelos fármacos anticrise. Então, tem alguns fármacos que a gente coloca, o paciente fica ótimo de crise, livre de crise, só que fica completamente psicótico, né? Então, esse é um fenômeno chamado paraictal, alternativo, que provavelmente tem a ver com um mecanismo chamado normalização forçada, que a gente vai falar daqui a pouco também. E eu tenho os transtornos psiquiátricos pós-cirúrgicos, também chamados de novo. O que é isso? O paciente com epilepsia, várias crises por mês, não responsivo aos fármacos anticrise, totalmente compatível daquela lesão da zona epileptogênica, a gente poder fazer uma ressecção cirúrgica. Aí vou lá e faço a ressecção cirúrgica. O paciente fica livre de crise Engel 1A, só que ele fica totalmente psicótico, né? Então, esses são os quadros associados à cirurgia, também chamados de novo, do latim do nada. Aqui, um pouco sobre normalização forçada. A primeira pessoa que falou sobre isso foi esse neurologista suíço, um farmacologista suíço chamado Heinrich Landrut. Então, é também conhecida como normalização forçada de Landrut. Então, ele estava estudando a etosuximida, que é um medicamento para crise de ausência, e ele percebia que o eletro fazia isso. Ó. O eletro saía de uma coisa super bagunçada e normalizava. Só que o paciente ficava sem crise, totalmente psicótico, depressivo, tentava suicídio, ficava agressivo. E aí, o que é que fazia? Tirava o o anticonvulsivante, o fármaco anticrise, e ele voltava o eletro alterado, mas pelo menos o comportamento voltava ao normal. Então, é alguma coisa que eu faço no organismo, medicamentosamente ou cirurgicamente, em que eu vou, acredita-se que eu acerto um circuito aqui, só que isso vai para outros circuitos para lá. E aí criam-se essa gangorra, onde o paciente ou está com crise, porém calmo, ou está sem crise, porém com sintoma psiquiátrico. E, na verdade, o modelo talvez seja esse aqui, né? Onde a epilepsia leva a transtornos psiquiátricos e vice-versa, e comungam essas duas entidades, mecanismos patogênicos, que têm a ver com neurotransmissão, com alterações estruturais, né? De toda a circuitaria cerebral. Vou falar para vocês agora um pouco sobre a questão dos efeitos adversos dos fármacos anticrise. Então, é o que a gente tem, alguns fármacos, eles vão produzir alguns sintomas que vão fazer uma tendência com que o paciente apresente sintomas psiquiátricos e outros vão proteger. Esses aqui são os fármacos que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado no paciente com epilepsia e transtorno psiquiátrico. Tá? Principalmente, discute-se muito isso, né? A ação GABAérgica talvez esteja associada a aparecimento de transtornos psiquiátricos nessa população. Já esses aqui, que a gente já conhece há bastante tempo, são aqueles que nos protegem, são mais favoráveis, né? Valproato, carbamazepina, oxcarba, lamotrigina, tá? O topiramato aparece aqui, aparece lá, porque para algumas coisas ele predispõe, para outras ele protege. E para finalizar, como é que a gente vai tratar? O que a gente tem na literatura, né? A gente tem, por exemplo, tratamento da depressão na epilepsia. É muito pouco, nós temos muito poucos ensaios clínicos que focaram nessa questão. Mas o que a gente tem a incidência de crises foi insignificante e nós temos, dentro das evidências atuais, uma taxa favorável, principalmente ao citalopram e à venlafaxina em termos de medicação. Mas os guidelines, eles falam, diante da ausência de evidências, a gente vai seguir o que a psiquiatria vai falar. Então, qual seria, por exemplo, o antidepressivo ideal para pacientes com epilepsia? Seria um que tivesse uma boa eficácia, um bom perfil de efeitos adversos, não induzisse náusea, vômito, sonolência, diplopia, ganho de peso, nem disfunção sexual e baixa interação com os fármacos anticrise. Esse medicamento, infelizmente, não existe. Mas o que a gente tem que respeitar são princípios de eficácia e tolerabilidade. Lembrando que os fármacos anticrise, os fármacos antiepiléticos, eles têm bastante efeito colateral também. Por quê? Em função do seu mecanismo de ação, mas isso vai ter importância num dado que eu vou mostrar para vocês aqui, que é também um pouco de quebra de tabu, que geralmente quando eu falo as pessoas ficam assustadas. Então a gente vai ver, por exemplo, eu vou usar um inibidor seletivo, eu tenho que ver a questão da inibição do citocromo P440, ou P450, tenho que ver a questão de meia-vida e a linearidade em relação, né,
A partir da sertralina, o que é que a gente encontra? Eu aumento a dose, eu tenho o melhor efeito. Então, a linearidade dose-resposta é melhor a partir da sertralina. Os outros, a gente vai ter uma curva em que tem uma hora em que, se eu aumentar, eu só vou aumentar efeito colateral, não vou aumentar efeito terapêutico. Esse artigo a gente publicou esse ano, a gente tem essa tabela aqui, que fala de quê? Interações antidepressivos e fármacos anticrise. Então, por exemplo, a fluoxetina, a gente sabe que ela é uma grande inibidora P450, então ela vai aumentar, a princípio, os níveis séricos dos fármacos anticrise, mas ninguém vai fazer nada com ela em termos de plasma concentration. Essa tabela aqui, antidepressivos e incidência de crise. Esses levantamentos, essas revisões foram feitas em que ele considerou que risco, se eu tiver uma maior incidência de crise acima de 0,5%, então esse medicamento ele pode ser perigoso para o paciente com epilepsia. Basicamente, a gente pode usar tudo. Com cuidado para quê? Tricíclicos acima de 200 miligramas e a bupropiona acima de 450 miligramas. Então, quer dizer que eu posso usar a bupropiona em paciente com epilepsia até 300 miligramas? Sim. E é importante isso. Por quê? Porque a bupropiona tem um ótimo perfil em termos de disfunção sexual, de ganho de peso, de disposição, não dá sonolência. Né? Isso para o paciente com depressão e epilepsia pode fazer muita diferença. Então a gente não pode lançar, a gente não pode simplesmente esquecer da bupropiona. Ah, não, da crise eu não vou usar nunca. Não, os estudos mostraram que o risco é doses acima de 450 miligramas dia. Então dá para usar com uma margem de segurança, sim. Aqui também a questão dos antipsicóticos. Basicamente também, todo antipsicótico tem um risco de quê? De reduzir o limiar epileptogênico. Todo. Mas esse risco ele é baixo para todo mundo. Para a maioria, para os de segunda geração, e para a risperidona e para o haloperidol. Ele é moderado para os antipsicóticos mais sedativos. A gente só tem que tomar cuidado com a clozapina, que é dose dependente, e com a clorpromazina. No mais, nós podemos usar com uma margem de segurança muito importante.